Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Eduardo Kaminski e esse é o primeiro episódio do projeto Conexões Datacentrics. Quando nós idealizamos esse projeto, nós pensamos em trazer pessoas que têm algo a contribuir, histórias para contar, empreendedores, empresários, gestores, que na prática sentem as dores que nós sentimos como todo empreendedor nesse Brasil. E quando eu pensei nesse primeiro episódio, eu pensei em trazer essa pessoa que está aqui na minha frente hoje. Eu estava no hotel, fiz contato com ele e ele de pronto aceitou, topou, bora, vamos conversar e trocar ideia. E eu fiquei muito feliz, né, dele ter aceitado de pronto e bater as agendas e ele tá aqui hoje com a gente. Então é com muito orgulho que eu trago ele hoje aqui para bater um papo, que é o marido da Daniele, pai da Celina, pai do Vicente, gaúcho, empresário no Paraná, que foi empreender pelo Brasil e hoje está conquistando o Brasil com a empresa dele, gremista, Beleza. CEO da TruckPag, Cássio Sefilo. Obrigado por ter vindo aqui com a gente hoje conversar. É uma honra te ter aqui para poder bater esse primeiro papo, desse primeiro episódio do Conexões Datacentrics. Muito massa. Putz, eu tô honrado de ser o primeiro, né? Já foram alguns podcasts que a gente faz e estar presente em mais um novo projeto para mim sempre anima. Tu comentou da gente aceitar de bate-pronto. Entendo que como empreendedor na nossa jornada a gente é muito ajudado, né, Duda? E eu fui muito ajudado até aqui, né? Tu sabe um pouco da minha história, o quanto foi difícil, eu quebrei, não foi tudo mil maravilhas que o pessoal vê hoje. Eu acho que nessa jornada de cair, levantar, eu nunca levantei sozinho. Então, todos os meus projetos, quando eu levantei, teve alguém me dando a mão. Nos novos projetos até hoje me dão a mão. Então, nada mais justo do que eu sempre dar a mão para alguém também, né? A vida do empreendedor é muito solitária. Então, para mim é um prazer estar aqui no Rio Grande do Sul. É sempre diferente para mim, porque eu volto para minha terra, né? Hoje moro no Paraná, mas volto para minha terra e eu me sinto muito bem aqui, aqui que eu nasci, aqui é meu lugar. Que bom, cara. Obrigado. Vamos lá. Queria que tu contasse um pouco da tua história, né, cara? Tu veio do setor financeiro, eu te conheci, inclusive, nessa época, né? A gente ainda chegou a fazer algum negócio junto nessa época. Mas tu veio do setor financeiro e como é que foi essa virada de chave? Vou sair do trabalho convencional e vou empreender. Vou arriscar tudo e vou abrir um negócio. Do zero. Como é que foi isso? Tem várias fases, eu vou tentar resumir e a gente se aprofunda, né? Mas tem várias fases, assim. Eu comecei em 2007 no Bradesco e, putz, para mim era uma conquista enorme estar num banco tão grande quanto o Bradesco, né? E tu entra lá, tu vê um mundo que tu não conhecia, porque eu tinha 18 anos. Então, tu não sabe o que tu vai fazer nessa época. Tu vai seguindo a manada, tu vai seguindo alguma coisa. E como qualquer pessoa que eu acho que não sabe o que vai fazer, eu fui fazer administração, né? Então é ali que eu comecei, pô, vou fazer alguma coisa que depois eu consigo achar um emprego. Deu certo, né? É, deu certo, deu certo. Mas foi assim, né? Eu fiz uma faculdade de sistema de informação, uma cadeira, mas eu vi que eu não nasci para ser desenvolvedor, eu era muito agitado para ser desenvolvedor. E aí eu entrei no banco, o banco te dá um conhecimento muito amplo, né? Tu conhece muita gente, muitos negócios, e ali talvez começou a surgir minha veia empreendedora, de ver tantos empresários, tantas pessoas bem-sucedidas, várias que quebraram, inclusive, as dificuldades que tem, né? E tu aprende muito com aquilo. Depois eu fui para uma cooperativa, então acaba que lá muda o cenário também, é outro nível de gestão, mas ainda dentro do setor financeiro. O grande baque para mim foi 2015, quando eu saí, assim, outubro de 2015, que eu fui para uma administradora de cartões, que é basicamente o que a gente faz hoje, né? Que aí eu saí pensando na minha carreira, mas achando que eu era o cara e que eu sabia tudo, assim, né? Porque eu fui treinado em banco, em cooperativa, e aí eu vi que o mundão era muito mais difícil, na verdade, do que eu tava vivendo, né? Eu vivia basicamente dentro de uma bolha, sabe? Dentro do setor financeiro. E aí, quando eu tive esse baque, foi uns 60, 90 dias, assim, até eu digerir. Eu pensei várias vezes em desistir quando eu troquei lá em 2015. E eu saí de CLT para PJ também. Então, foi uma mudança muito radical, né? Hoje eu acho super natural. 2015 não era tão natural. A gente Era tá falando de inseguro, né? 11 anos. Virar PJ. Qualquer É, momento eu posso perder emprego. primeiro que hoje não tem mais isso, né? Hoje, É, tipo, CLT ou PJ tanto faz, né? Acho que se tornou muito mais comum, mas naquela época não era algo tão comum. E eu fui, né? Porque eu fiz uma proposta, tipo, para ganhar mais e achei que o pessoal não ia aceitar. E aí eles aceitaram. E aí, meu pai me ensinou a honrar a cueca, né? E agora eu vai. falei, putz, eu vou nesse negócio. Então, ali eu pensei assim muito em desistir e voltar para o setor financeiro.
graças a Deus, graças à minha família, né? Tu citou eles aqui, eu consegui seguir. E nessa época talvez eu não estava tão bem financeiramente, então as tuas escolhas elas tinham que ser muito para frente, não tinha como dar passo para trás, sabe? Eu já tinha errado muito financeiramente. E aí quando tu tá com essa pressão financeira, tu não tem alternativa de dizer, não, peraí, eu vou voltar agora 2 casas e vou recomeçar. Tu tem que seguir o jogo. Então essas faltas de alternativas, na minha visão, me levaram ao caminho que eu estou hoje. Não foi algo decidido, Planejado, planejado. totalmente. Não, foi algo muito mais talvez intuitivo ou talvez até imprudente, se eu fosse olhar num conceito mais conservador, e talvez nós empreendedores somos bastante imprudentes no início, né? E me levou a esse tipo de decisão. Então, eu não nasci empreendedor, a minha família tem uma parte da minha mãe veio empreendedor, mas do meu pai não, né? Meu pai era médico, a minha mãe veio de uma família empreendedora, mas a gente não tinha negócio da família. Então, natural é que eu seguisse um plano de carreira dentro de uma empresa. Mas a vida me levou para esses novos desafios e foi muito bom, assim. Mas aquela pessoa que está pensando, se eu preciso ser empreendedor de toda forma, talvez, sabe, um pouco mais de calma. As coisas elas vão acontecer natural. E eu acho que o grande negócio não é que todo mundo precisa ser empreendedor, sabe? Entenda se tu tem esse perfil, esse estômago, porque ele é muito mais difícil do que eu pensava. Ele dá muito mais trabalho do que eu pensava e o retorno demora muito mais, né? Fora todo o risco que tem de dar errado, e muitas vezes eu dei errado até a gente conseguir dar certo, e mesmo dando certo, a gente ainda pode dar errado, né? Então o risco existe ainda, né? Não é porque deu certo, tá tudo bem, não. Agora é mais difícil de manter, né? Então são etapas diferentes, mas foi isso, eu acho que a vida me levou para esse caminho, não fui eu que escolhi, dou graças a Deus pela escolha que ele fez por mim. Sabe que te ouvindo, eu me identifico muito com isso, porque eu, por formação, sou advogado, né? Perfeito. E, e também já me perguntaram, porra, tu é advogado, hoje tu é sócio de uma empresa de tecnologia, como é que tu chegou? Eu digo, não sei. O mundo foi me levando, né? As coisas foram convergindo. Claro que eu tinha um sonho de ser executivo de empresa, de empreender, mas também vim de família, todo mundo funcionário, ninguém foi empreender, né? Não tenho parente empresário, pai empresário, não, pelo contrário. E aí a vida foi levando, né? E aí quando vê tu chega aqui, claro que tem muito trabalho duro, né? Só que a gente não planeja onde eu quero estar com 40, com 50 anos, né? É bom que a gente chegou num lugar onde tu diz hoje, é aqui que eu queria estar, Uhum, mas eu não escolhi estar aqui. Não foi uma decisão com 15, 20 anos, eu quero ser empresário e tal. perfeito. Eu queria ser advogado, né? Essa era a minha vida e eu estou aqui. E como é que foi, assim, essa virada de vou abrir empresa? Como é que foi? É, na verdade, assim, eu até conto isso. Eu tenho um blog agora que eu fiz. Eu quase não tenho trabalho, né? Daí eu decidi fazer um blog, Pois tipo, é, coisa de velho, teu né? dia tem 36 horas, eu vejo. É coisa de velho, né? cassioseifer.com.br. E eu tô escrevendo as minhas histórias lá, porque eu quero que elas fiquem registradas ao longo do tempo, sabe? E eu quero que a gente conte as nossas histórias e não que alguém conte elas. Então, eu tô tirando tempo pra fazer artigo e contando. E eu contei um pouco disso. Acho que até foi o último que saiu. Na verdade, assim, também eu fui levado a isso, né? Eu trabalhava numa empresa de meio de pagamento aqui no Rio Grande do Sul e a gente foi atender uma transportadora, que é a Transvale, no Paraná, lá em Cascavel, onde a gente é sediado hoje. E nós não éramos especializados em transporte rodoviário de cargas. Nosso negócio de meio de pagamento ali, onde eu trabalhava, era frota leve. E são dois mundos completamente diferentes. Uma gestão de uma frota leve e uma gestão de uma frota pesada. E eu era o superintendente comercial e operacional, né? Então toda a operação ficava comigo e todo o comercial ficava comigo. Como era uma conta extremamente grande para o nosso volume, eu falei, não, eu vou cuidar pessoalmente disso aqui. E eu me joguei pro Paraná, fui no cliente, fiz reunião, falei, o que que vocês precisam? E as primeiras coisas sim já bateram muito forte. Tipo, o nosso atendimento é até às 8 da noite. O transportador roda 24 horas. Daí ali eu falei, não, quem é que vai atender esse cara? Vai ser eu. Então depois das 8, quem atendia o telefone com o motorista era eu, Tu era o plantão. sabe? Sabe, atendi o gestor de frota, era eu. Então eu não parava mais, nunca mais, assim. Fora que dava muito problema, porque o posto que a gente tinha era um posto de cidade, por exemplo, pro transportador abastecer. E ele abastece num posto de rodovia, né? Então começou a dar muito problema naquela operação, e ali surgiu E ali tu viu uma o insight. oportunidade. Porque o volume, assim, para se ter uma ideia, uma transportadora era mais que quase 2 vezes e meia o volume inteiro da nossa gestão de todas as empresas de frota leve.
Então, uma empresa fazia o volume de 2 vezes e meia, tudo que a gente tinha lá. Eu falei, cara, olha que animal isso aqui. E por decisão dos sócios daquela época, eles não era um negócio que eles focavam. E eu falei, putz, talvez aqui tenha a oportunidade de fazer um negócio novo. E eu propus para o Ivo, né, que é o proprietário da Transvale, meu sócio hoje, de fazer algo do zero. Ele tinha interesse em ter uma empresa. E eu falei, Ivo, por que a gente não faz do zero isso? Começa devagarinho, sabe? Putz, um passinho de cada vez. E eu lembro até hoje das palavras dele, assim. Ele falou, cara, as grandes não conseguem fazer, né? Tu vê a empresa que tu tá trabalhando, de executivos renomados no mercado, não conseguem. Eu acho que a gente não tem essa capacidade. E aí se passou assim, tipo, 2 semanas ele me ligou. Ô, aquele projeto lá, tu acha que tu pode tocar mesmo esse negócio? Eu falei, ó, Ivo, eu não sei se eu realmente tenho essa capacidade, mas vontade eu tenho. Eu faço o que for preciso, assim, eu tenho conhecimento para fazer isso e eu tenho muita vontade. Se tu me der a oportunidade, eu vou jogar todas as minhas fichas aí. E aí eu fui para Cascavel, conversei com ele e deu super certo, assim, a gente começou muito devagarinho, não era para ser em Cascavel a empresa, né? Eu perdi o nascimento da minha filha, é um dos Como motivos é que de ser foi isso lá. aí, cara? Eu sei dessa história. Como é que foi tu tá viajando e a tua filha nascendo? Na verdade, eu tenho 2 filhos, né? O Vicente, que é o mais velho, Mas que foi a eu vi o Celina que tu perdeu. nascimento, e a Celina, eu perdi o nascimento, 23 de maio de 2018. E tu tava onde nesse dia? Eu tava indo para Londrina. A minha esposa me ligou, era uma quinta-feira, nunca esqueço, assim, era greve dos caminhoneiros, quarta-feira, se não me engano. Greve dos caminhoneiros. E eu tava indo de Porto Alegre de avião para Londrina, Curitiba para Londrina. E em Curitiba eu desci do avião, fiz a conexão, quando eu entrei no avião, fechou a porta, minha esposa me liga. E assim, onde eu tô, se minha esposa me ligar, eu atendo. E não importa onde eu tô. Então, se tocar aqui no meio da Tu vai gravação, eu vou atender. atender, porque ela não me liga pra nada, assim, sabe? Ela me liga porque é urgente. E eu atendi dentro do avião, e o avião já tava meio que taxiando, sabe? E eu, oi amor, o que que houve? Tem que desligar o telefone. Não, aqui estourou a Vai bolsa. nascer. Falei, putz, eu não tenho o que eu fazer. Se eu sair do avião agora, eles vão me prender, eu não vou conseguir chegar aí igual. Só preso. Liga pra minha mãe e vai, sabe? Faz o parto. E aí eu fui pra Londrina, fiz a reunião, a gente tava no início da ideia da Truck, então eu tava indo pra Londrina visitar uma filial da Transvale pra ver como é que a ponta operava, qual era a necessidade que eles tinham pra eu desenvolver certo o negócio, né? E aí o Ivo queria que fosse em Cascavel e eu ia fazer a empresa no Rio Grande do Sul porque eu sou daqui. Mas ali era o mundo te dizendo, vem pra Cascavel. E aí duas coisas que juntaram assim, o Ivo me falou uma frase que fica muito marcada pra mim, que é a distância cria fantasmas, né? Então quando a gente não se conhece mais ainda, e a gente não se conhecia, porque eu era um fornecedor dele, a gente não tinha uma relação de longa data. Sei lá, se conhecia há 3 meses, 6 meses, 6 meses, eu acho. Então, assim, era uma relação muito nova, que não existe a confiança formada ainda, né? Sim. E aí ele me falou isso, porque ele falou, ó, daqui a pouco tu vai achar que eu não tô te ajudando e eu vou achar que tu não tá É trabalhando. uma sociedade à distância não funciona. Putz, e sem se conhecer? Então aquilo ali ficou na minha cabeça muito, mas eu ainda, sabe, teimoso como sou, né? Eu sou muito persistente. Casamento à distância não funciona, né? Não Imagina a funciona. sociedade. Então, persistente e teimoso. Eu falei, não, isso vai ser no Rio Grande do Sul. E aí, quando a minha filha nasceu e eu perdi o nascimento dela, eu falei, putz, aqui eu acho que é um sinal de Deus, sabe? Vamos fazer em Cascavel. E aí eu liguei pro Ivo, nunca me esqueço, falei, ó, eu acho que eu tomei a decisão a minha e eu quero que seja em Cascavel, só que eu tenho que conversar em casa. E aí, na minha cabeça, isso ia ser uma dificuldade tremenda, né? Vai ser As uma nossas guerra. famílias aqui, 2 crianças, uma recém-nascida. Aí eu esperei, eu nem lembro assim exato, mas eu esperei tipo 1 mês, 2, não lembro. E quanto tempo durou a conversa com a tua mulher? Durou 10 minutos, eu acho. E isso foi mais surpreendente, porque eu anotei tudo, cara. Eu fiz como se ela estivesse me fazendo uma sabatina, sabe? É, E eu cheguei e perguntei pra ela, ó, aconteceu isso, enfim, né? Eu pensei que de repente a empresa pode ser em Cascavel, o que que tu acha? Ela fez uma pergunta pra mim. Vai ser bom pra nós? Tu entende que vai ser bom pra nós? Falei, eu entendo que vai ser bom pra nós, então eu tô dentro. E isso meio que, assim, me tirou todas as... te desarmou. Total, e me deu mais responsabilidade. Porque daí ela tava apostando em ti. Porra, total. Total, com 2 crianças pequenas. A gente se mudou, minha filha tinha 1 ano e meu filho tinha 3. Sem ninguém em volta, eu viajando, porque eu fui pra Cascavel, mas eu passava a maior Continuava parte do tempo viajando. viajando. Então foram decisões difíceis, mas é o que eu falei lá no início, sabe? Não foram alternativas que eu tive. O mundo foi me dando oportunidades, eu fui agarrando, e talvez por não ter tantas alternativas e possibilidades de escolha, eu fui sempre indo, sabe? Podia ter dado tudo errado, né? Deu tudo certo. Hoje a gente mora em Cascavel, a gente é super feliz lá, uma cidade muito boa. Foi super assertivo para a empresa, onde a gente tá, as pessoas que estão com a gente, sabe? A gente tem pessoas que foram de fora para Cascavel também nos ajudar.
Mas a vida foi me dando essas oportunidades e a gente foi agarrando. Como é que foi o crescimento de vocês, Cássio? Vocês tiveram investimento, ou partiram só? São 3 sócios, né, a Trecpag? 3 sócios. E vocês tiveram algum aporte de capital externo ou cresceram no ritmo de vocês? Zero aporte externo. Nós somos 3 sócios, os 3 fizeram investimento financeiro, né? Eu recebi uma parte da participação para tirar o negócio do papel, mas também comprei participação. Então, nós 3 temos as participações pagas por nós, e esse foi o valor investido do capital dos investidores. E não temos captação externa nenhuma, né? Até hoje nós somos os três sócios. E tu vê benefício nisso de não ter tido investimento? Ou tu acha que o crescimento no ritmo de vocês ele é um crescimento mais saudável? Porque muitas vezes a gente vem um investidor que ele te dá um dinheiro, te dá um capital, mas te dá um prazo também para ter o retorno. Eu tava, E aí tu luta contra o prazo, contra o relógio. eu tava falando ontem sobre isso de noite, assim, Duda. Eu não gosto de falar que tem certo e errado, porque eu acho que a gente caga muita regra, sabe? E eu acho, no meu entendimento, cada um tem o que quer, os seus objetivos, o seu trabalho. Então, eu falo que foi bom pra mim, na Truck, né? E eu não queria ter essa pressão porque a gente tinha um aprendizado muito grande. Tanto que a gente mudou o mercado, né? A gente não simplesmente construiu algo que existia no formato que existia. A gente pegou uma ideia que já existia e era bem aplicada no Brasil, e a gente entendeu que tinha muitas lacunas para ser melhorado. Só que isso me exigia tempo. Então me exigia erro, me exigia talvez gastos que um fundo não me deixaria gastar. A gente, por exemplo, não cobra nada do transportador na nossa gestão de abastecimento, que é o nosso principal produto. Isso era inadmissível no mercado quando a gente começou. Como é que tu não vai cobrar pelo teu serviço, né? E nós conseguimos montar uma fórmula onde a gente ganha e é extremamente rentável sem que eu cobre isso do transportador. E cobrando menos das outras partes também. Então a gente melhorou o mercado como um todo. Em tese, um fundo, para te vender esta tese para ele, ela não é aplicável. Ou tu come muito caixa, Ele te dita as né? regras, né? Ele te diz que ele quer o dinheiro de volta. Esse é o fator. Então, hoje nós temos 8 anos, né, desse crescimento. Foi um crescimento muito acelerado, né? Nós crescemos muito, nós devemos passar de 3 bilhões esse ano, e do zero sem investimento 3 externo. bi 3 bi a gente vai passar esse ano. de De movimentação. movimentação. De Né? movimentação. Que é movimentação que passa por nós, porque a gente não é terceiro, né? Sim. Então toda movimentação financeira por vocês. passa por nós. Então é uma responsabilidade muito grande. Mas para fazer isso do zero foi muito difícil. Então, assim, tem seus benefícios e tem seus malefícios, na minha visão. Vou te dar os malefícios, por exemplo. Eu tive equipe muito júnior durante muito tempo. Então a minha energia foi muito maior. E eu não sou um executivo treinado. Eu não fiz MBA em São Paulo, no exterior. Que é o empírico. Eu sou um empírico. Fui na experiência. E Fui errando e acertando. Talvez os meus erros me trouxeram muita experiência, né? De ver como as pessoas faziam errado, de como eu errei, e aquilo foi me moldando. Então eu não era um cara sênior também. E com uma equipe júnior, tu tem que ter muita energia e tu erra muito mais. Se tu tem um capital externo, o grande benefício é que tu pode contratar gente mais parruda, né? E talvez o teu caminho fique mais fácil nesse sentido. Mas eu acho que o grande benefício é que eu consegui fazer a empresa atingir o break-even rápido, com um custo muito baixo. A gente reverteu o prejuízo dela muito rápido. Então, se eu não estou enganado nas datas, assim, a gente começou a operação em abril de 2019. Março de 2020 a gente entrou em break-even, ponto de equilíbrio, né? E em outubro de 2020 a gente reverteu todo o prejuízo que a gente tinha. E aí veio, mais ou menos assim. e aí veio a pandemia. E a pandemia veio em 2020, né? Em março de 2020. Eu acho que foi mais ou menos essas datas, tá? Talvez um pouco antes, assim. Lembro que foi 13, uma sexta-feira 13 de março, o país parou. Cara, e ali eu entrei em parafuso. Como quase todo mundo deve ter entrado, Quebrei. né? Falei, putz, eu nem Quebrei. consegui fazer o negócio e já quebrei, né? E aí eu sentei com o Ivo pra conversar. Eu gosto de contar muito isso, porque assim, o pessoal pergunta, bom ter sócio, não ter sócio? E eu acho maravilhoso ter sócio. É muito difícil, mas eu acho maravilhoso. Eu não seria capaz de fazer o que eu fiz sem os meus sócios. Porque eles vieram também com uma carga já, experiência empresarial que tu não tinha. Exato, e são perfis muito diferentes. 3 completamente diferentes, de idades diferentes, de tempo diferente, de família diferente, de experiência diferente, de localização diferente. Então é muita diferença que ao mesmo tempo isso tudo quando é colocado na mesa com muito respeito, tu consegue tirar muita coisa legal, sabe?
E aí eu lembro que eu sentei na frente do Ivo quando começou a pandemia. A pandemia começou na sexta, né? Fechamento aqui. Na segunda eu fui falar com ele. Falei, Ivo, e agora? Quebramos, o que que eu faço? A gente não sabe trabalhar à distância, a gente não tem essa. Ele falou, cara, o problema é nosso ou é do mundo inteiro? Daí eu falei, não, é do mundo inteiro. Quem vai resolver? O mundo inteiro vai resolver. Então esse problema tu fica tranquilo. Agora sim, tem um outro ponto que é, Cássio, se tu não fizer a tua parte, não adianta o mundo resolver esse problema gigante e a empresa não seguir. Porque o caminhoneiro tava na rua. E esse foi isso que ele me falou. O que que vai acontecer com as grandes nesse momento? Por natureza, as grandes têm setores de compliance, governança, que elas vão se restringir o máximo possível. E não é que não possa ir para a rua, tu tem que ir para a rua com cuidados. E eu falei, putz, faz sentido, porque o motorista vai estar na rua, o transportador vai estar na rua, o dono da transportadora vai ter que ir para a transportadora, o gestor vai ter que ir para a transportadora. É nessa hora que a gente vai agir. Então a gente se colocou do lado, mas assim, não foi algo extremamente intencional, com marketing, com robô. Não. Foi, levantei a bunda da cadeira, Foi peguei o carro, botei a máscara, álcool, fazia reunião. Às vezes, cara, o cara de um lado, lá do outro lado da sala, e tu aqui, do jeito que dava. Só que o transportador entendeu isso. E falou, putz, esses caras estão com a gente. E eles começaram a comprar a ideia. E a gente foi junto. Sabe que aqui na Data Science que a gente passou pela mesma coisa, né? Nós, como uma empresa de nuvem, nós atendemos da clínica, do hospital, do banco, do desenvolvedor de software, da rede de lanchonete em aeroporto, e nós tivemos vários clientes que simplesmente zeraram o seu faturamento. E aí os caras vieram para nós, eu não tenho como te pagar. E o meu sócio, a gente falou mais ou menos a mesma coisa. O problema é nosso ou é de todo mundo? É de todo mundo. Então todo mundo vai achar uma solução. Então os problemas que nós tivemos, os pedidos que nós sofremos de postergar pagamento, nós tivemos que fazer com os nossos fornecedores também, porque também nós tínhamos esse problema. E funcionário em casa e a operação vai parar e eu não podia parar porque a gente trabalha com nuvem, 24/7, então tu tem que manter a operação sem capital, sem reserva para manter a empresa ativa com uma redução de recebíveis. E a gente passou duras penas aqui também, mas passamos. É isso aí. E é Passamos. aprendizado, né? Agora vem uma guerra, a gente mal sente, né? Tipo um negócio assim que Passamos. tu vai te preparando, né? Desde lá, se a gente for pegar, teve a pandemia e duas guerras grandes, né? Da Rússia e Ucrânia e A gente agora... teve enchente aqui também, né? E aqui, enchente. Aqui onde nós estamos hoje, aqui. Isso aqui é tudo Lagoa, cheio né? exato. Nós tivemos bastante cliente impactado, inclusive. Então, assim, quanta crise não se passou, né? E aí tu vai aprendendo, né? Quer dizer, essa última guerra foi um exemplo. Chegou agora em fevereiro, quando ela estourou. Não é que não seja uma crise, mas tu já olha diferente. Sim. Então, cada vez que tu Mais passa calejado, por uma, né? pô, tu fica mais Mais calejado. calejado. E não quer dizer que tu não vá atuar. Eu trabalhei muito agora, muito mais do que eu trabalhava antes. Então, por quê? Porque tu precisa botar mais energia. Mas tu já não pensa naquele problema, tipo, eu vou quebrar. Não, peraí, agora eu vou agir. A tua mudança É é quanto muito tamanho também grande. de empresa te dá mais segurança, né? Muito, muito. Tu tem pessoas muito boas na tua volta, É, então te ajuda demais. Né? Exatamente. Queria falar um pouquinho contigo sobre gestão, Cássio. Como é que é, qual é o teu papel lá? Assim, né? A gente fala muito CEO, pô, o CEO é o líder, é o exemplo, mas como na prática é ser CEO, né? É uma cadeira solitária, é um lugar onde muitas vezes, né, a gente se sente sozinho, né? Eu não sou o CEO aqui na Data Center, que é o meu sócio, o Jean, e ele me diz muito isso, né? É uma cadeira muito solitária. Tu tem conselheiros que te aconselham, são teus sócios, teus conselheiros. Como é que tu lida com essa questão de ser CEO, de ter que ser o líder ou ter que ser o exemplo na empresa? É uma cadeira bastante solitária. Assim, já foi mais difícil, tá, Duda? Eu acho que cada vez que passa com essa experiência, a gente vai melhorando esse processo. Mas no final, a decisão ela é tua, né? Então, por mais que tenha conselho, nós temos também. No final, no dia, na prática, ela é tua. E tu lida com pessoas. Então, pô, o Duda não acorda todo dia bem. Entendeu? E eu também não acordo todo dia bem. E os nossos colaboradores também não acordam todo dia bem. Então não são só os problemas da empresa, né? Tu tem toda uma galera para tocar junto. Se fosse tudo máquina, talvez seria mais fácil por um lado, mas não seria com o propósito que a gente Não tem teria o do calor outro. humano do dia a dia, Que é né? o que a gente gosta, sabe? Então, por mais que seja solitária, eu também entendo que ela é inspiradora, sabe? Eu sou quem eu sou hoje porque eu tive grandes líderes e eu espero que eu seja para alguém esse grande líder que eu possa mudar a carreira de muita gente, a vida de muita gente. Então, é solitário, mas é muito gratificante, assim. A gente entende que a gente não toma
a decisão exatamente sozinho, a gente constrói essa decisão com a equipe, né? Então a gente escuta muita gente, e aí a gente só diz para onde tem que ir, porque é aquilo que tu acredita, no final é isso, né? Tem que ter dados, tem que ter informação, tu tem que ter conselho, mas no final o feeling do CEO talvez é o que mais pese, sabe? E a gente vê porque a gente tem outra empresa, né? A gente já teve outras empresas que a gente acabou fechando. A gente conversa muito com o mercado, quanto é difícil colocar um CEO que não é sócio, né? A gente tem isso na Tresat, acho que a gente acertou muito a mão, mas é diferente. Então, tu não constrói nada sozinho, ela é solitária e ela tem que ser sempre autorreflexiva, de autoconhecimento. E talvez o maior erro que eu cometi na operação como CEO da Truck foi ter saído do operacional. E isso eu falo para todo mundo, que eu escuto muito podcast, cortezinho de internet, Os né? coach, né? E aí os coach vêm, não, porque tu tem que montar um conselho, sair da operação, Fala e o que tu tu quer vai por ouvir. isso. E daí tu diz, cara, é isso que eu quero ganhar bem e não trabalhar, velho. Eu quero ficar em casa Ter dando opinião. ideia, isso aí, putz, eu fiz isso, né? E aí, quando eu vi a cultura da minha empresa, ela foi por água abaixo Esse foi o e teu maior erro, tu acha? foi sair da operação, sem dúvida, E quando é que tu sentiu que tu precisa voltar? quando tava fudido. Porque assim, gente, quando a gente se distancia muito, a gente só escuta talvez a camada hierárquica mais alta da empresa. E aí a gente deixa de escutar cliente e a gente deixa de escutar quem tá na ponta trabalhando, né? E as informações que chegam para nós são só as bonitas, não chegam as feias, né? A feia chega no número, mas o número ele demora muito para refletir o problema que está acontecendo na operação. E esse foi meu erro. Quando eu vi que eu fui falar com um colaborador, e olha só como foi. Eu fui no banheiro e perguntei para um colaborador como é que ele estava. Porque eu encontrei ele no banheiro da empresa. E aí ele falou: Bah, eu queria falar contigo. E aí tu sente. Quando falou, eu queria falar contigo, eu falei: Cara, tem cagada aqui. E não é só ele que queria falar contigo. Não. Só que era um abismo entre o que eu pensava e o que estava acontecendo. E ali eu tive um choque. Falei: Agora, vamos conversar, cara. Vá, senta aqui comigo e tal. E aí ele abriu uma caixa preta pra mim, que eu falei: Meu Deus do céu, onde é que eu me meti? E aí eu tive um tempo até conseguir ter o conhecimento do que estava acontecendo de fato e agir. E eu perdi uma grande liderança, na minha visão, por isso. E no final eu entendi que foi porque eu não acompanhei, e se eu não acompanhei, eu não conseguia dar os feedbacks legais para esse líder. Porque eu não precisava ter perdido ele, inclusive, porque eu tive que tirar a liderança, eu tive que entrar. Então hoje eu não saio do operacional. Hoje, você fala, Cássio, tu é chato na operação. Eu sou, velho. Eu sou porque o cara tá dentro, eu quero saber o que tá acontecendo com o cliente. Se o cliente reclama, eu quero saber por que ele tá reclamando. Se o colaborador tá reclamando, eu quero saber por que ele tá reclamando. E não é que ele tem razão, mas eu preciso entender para poder ajudar e dar a visão do que a gente quer. E aí eu entendi que isso é cultura intencional. Mas não é microgerenciamento. É Não, estar perto do colaborador e perto da operação. é saber se eles estão fazendo aquilo que, como macro, a gente está decidindo. E aí o Ivo, de novo, ele disse: Olha, tu não pode, tu tem que estar sempre lá embaixo, na camada hierárquica, para entender o que está acontecendo com essa galera. Se o que a gente está decidindo aqui em cima, hierarquicamente, está indo lá para baixo. E aí tu começa a entender se tá se comunicando corretamente. Eu falei: Putz, faz total sentido, cara. E aí tu começa também a ver os talentos que tu via antes, e quando tu sobe, tu não vê mais muito eles. Tu começa a ver esses talentos de novo dentro da empresa e essa galera começa a subir junto, sabe? Então se torna um processo legal. Mas não é microgerenciamento, isso não pode ter. Mas faça perguntas, sabe? Às vezes tu nem sabe o processo. Essa é outra dica que eu tive. Tu não sabe, mas pergunta, cara, o que é esse papel aqui? Me conta um pouco disso aqui. O cara vai te falar, se ele não estiver fazendo alguma coisa, ele vai dizer, putz, eu tenho que fazer isso. É um ponto que ele começa a fazer só porque tu perguntou. E o outro é talvez tu vai entender que tem um problema ali que tu pode ajudar. Porque tu não tem a visão micro do negócio, mas tu tem a visão ampla. Aí tu vê que tem processo manual que não precisava ter na tua empresa, tu vê que talvez tem gente fazendo coisa que não precisava fazer, que eles poderiam estar alocados em outro lugar. Tu vê talvez que tenha pessoas que não estão adequadas à cultura, talvez tenha um problema que tu não estava identificando de clima, né? E o cliente reclamando, talvez não, é com certeza o ponto onde tu mais pode mapear se tu tá indo bem ou não dentro do propósito que tu teve. E isso pra ti é fazer cultura. O que é fazer cultura? Tu fala muito sobre isso, né? Sobre cultura. Cultura empresarial, fazer cultura. O que é pra ti fazer cultura? É passar os teus princípios, os teus valores pros colaboradores? Ou é formar uma cultura de, talvez, de unicidade, de amizade? A gente fala muito de família, mas não é família porque não é parente, mas eu tenho um exemplo aqui nossa, aqui na Data Centrics.
Nós temos uma unicidade muito difícil de ver em outras empresas, né? A gente teve vários exemplos de colaboradores que saem por achar que a grama do vizinho é mais verde e passam um tempo e querem voltar, porque descobre que lá tem cobra, lá tem roseta, né? Então, assim, a gente conseguiu transformar, talvez através de cultura ou de amizade, ou o gaúcho é um povo muito, né, muito unido, muito solícito, muito amigo, né, do contato, do chimarrão, mas como é que é fazer cultura lá na tua empresa? Boa. Eu fui aprendendo na lida, né? Quando começou a Truck, e deixa eu voltar um pouco assim. Cultura existe em qualquer empresa. Isso é um grande ponto Uma que eu boa cultura, aprendi. uma péssima cultura. Existe. Não importa qual seja. Ela existe dentro de qualquer empresa, na minha, na tua, de qualquer um. Aqui no Caldeira existe uma cultura. Todo lugar existe uma cultura. Ela pode ser intencional ou não. E aí é o grande papo que a gente tem que ter com os executivos e empreendedores. Ela tem que ser intencional, porque se ela não for intencional, tu vai ter uma empresa que não é o que tu quer. E aí não tem, de novo, certo e errado. Esse é o jeito de tu fazer a empresa, né? Eu tenho o meu jeito. Então lá na Trek a gente tem um jeito bem parecido com o que tu falou aqui. Mas na Tresat, por exemplo, a cultura até pouco tempo atrás era diferente. A gente tá fazendo uma mudança lá, porque a gente comprou agora mais participação e a gente entende que é necessário para a companhia. Mas tem empresa que vai dizer, não, o meu negócio aqui é que a galera ganhe dinheiro e que não tem amizade aqui dentro. Tá tudo bem. É a cultura daquela empresa. Aí tu, o que que tu tem que fazer? Fazer com que ela seja intencional dessa forma. Na cultura da Truck, nós temos um negócio muito louco, né? Que eu gosto de falar. Por exemplo, dentro dos nossos valores tem diversão e alegria. Isso chega a ser bizarro. Depois procura na internet, se tem uma outra empresa no Brasil que tem a diversão e alegria nos valores, sabe? Por que que tem diversão e alegria? Porque ela tem responsabilidade. Então, do lado de responsabilidade tem diversão e alegria. E dentro da responsabilidade diz que a gente vai entregar tudo que a gente promete e não importa o que a gente tenha que fazer. Então, a gente tá se comprometendo com isso. Isso vai ser estressante pra cacete. E se isso é estressante, eu preciso esvaziar esse estresse dessa galera. Ser bom tem um custo, né? Então, cara, tem que ter diversão e alegria. Eu consegui, na nossa cultura, entender que isso era necessário. Então, nós temos mesa de sinuca, Me ping-pong. conta aquela história da parede dos quadros. Como é que tu faz lá? Vou falar. Tem PlayStation, tem sala de descanso, tem um monte de coisa pro cara desopilar. Só que lá tá claro, se não tiver responsabilidade, não tem diversão e alegria. E a gente já desequilibrou essa conta em muitas vezes. Inclusive, um colaborador me chamou e disse: Ô, a gente tá brincando demais aqui na empresa, cara. Deu? Eu falei: putz, é verdade. Tá? 2 da tarde eu tava abrindo cerveja. Pô, como assim tá abrindo cerveja 2 da tarde, velho? É. Eu falei: cara, não faz sentido isso pra onde a gente tá indo. Então, o colaborador, cultura, me chamou pra dizer: ó, tu tá errado, velho. Vamos melhorar isso aqui. E aí a gente hoje cuida muito disso. E dos quadros que tu falou, eu falo muito isso assim na minha palestra, que a gente fala muito de inovação, né? E inovar é o quê? É dar espaço, e a gente tem uma cultura de inovação, dar espaço pra galera pensar e errar. Porque se tu não der espaço pra galera pensar e errar, tu não consegue fazer com que a inovação de fato entre na tua empresa. E inovar não tem nada a ver com foguete, né? Tem a ver com melhorar um processo existente. Tá tudo bem. E aí eu lembro que na época foi a Kate que trabalhava comigo, e a Kate era meu braço direito no financeiro, assim, sabe? Então ela que programava todas as contas, eu só liberava na época. E aí ela veio e disse assim: ó, Cássio, eu tava pensando em cada colaborador ter um quadro e botar esse quadro na parede da empresa. Nós éramos em 5, 7 colaboradores na época. Na minha cabeça, passou exatamente isso, tá? Eu falei assim: cara, que quadro, velho. Eu preciso vender, fazer essa empresa se pagar. Tô ferrado, viajando. Vem me falar em Meu, quadro. meu aluguel para eu pagar no mês é uma dificuldade. Na minha casa, tá faltando dinheiro. Eu falei: cara, que quadro. Isso na minha cabeça, tá, gente? Eu não falei pra ela. O que saiu da minha boca foi: cara, se tu acha que é massa, faz. Quanto é que custa o quadro? Sei lá, R$ 30 na época. Falei: faz. Ela falou: então tá, então vamos começar por ti, tu escolhe o quadro. Falei: bah, ô Kátia, eu tenho que sair pra visitar. Escolhe o quadro pra mim aí, tá tudo bem, sabe? Putz, eu caguei. Caguei total pra ideia, pra ela. Mas na minha, não foi uma maneira de desrespeitar. Foi uma maneira das minhas prioridades naquele momento era fazer a empresa dar certo. E ela tava fazendo só também o dela dar certo, sabe? Hoje, a galera entra na empresa e pede o quadro. Se vocês forem em volta da minha sala, assim, tem 2 corredores, a minha sala fica bem no meio. É cheio de quadrinho. E aí é quadro de gente que já saiu. A galera nova pede pra botar os quadros. Quem ficou na empresa e o quadro vai ficando velho, a gente renova. O meu tá lá até hoje, que ela escolheu e faz total sentido, que é ao infinito e além, um foguete. E aí foi ela que escolheu, e ela escolheu super bem. E eu tenho um carinho pelo aquele quadro hoje.
E aí tu vê, olha como é barato fazer cultura. Barato. R$ 30 por quadro. Ah, mas tem quantos colaboradores hoje? Beleza, mas o cara tem um pertencimento absurdo. E aí ficou um aprendizado pra mim de escutar a galera, porque pra ela era importante. E conta a história de vocês. Total. Porque mesmo as pessoas que saíram de lá sabem que tem o quadrinho delas lá, o memorial. Elas voltam às vezes, né? E Ou voltam, tá voltam o pra quadrinho trabalhar, lá, ou voltam pra visitar a como empresa. cliente, como fornecedor. E tá lá o quadro, sabe? Então se sente pertencente, a galera se sente. São coisas pequenas que a gente precisa fazer pra cultura, porque cultura é o dia a dia, não é o que tá escrito nos meus valores, por exemplo, na minha missão, visão, no meu propósito. Aquilo lá tem que ser o que a gente faz, tem que ser o norte. Mas o dia a dia, as nossas decisões têm que ser em cima daquilo. Se eu penso em diversão e alegria, na minha empresa tem que ter isso, no dia a dia. Cara, tu é um cara que acorda cedo, que eu sei, né? O cara acorda, eu tô indo dormir, tu tá acordando quase. Acorda 4h30, trabalha de noite, trabalha final de semana. Qual é o custo pra tua família de ser um CEO, de ser um cara que realmente põe a mão na massa? E tu fala muito sobre isso, né? Não tem segredo ter sucesso. Tu tem que acordar cedo, não reclamar, fazer o teu papel, trabalhar e trabalhar e trabalhar. E se tiver que trabalhar final de semana, se tiver que olhar indicador de noite, final de semana. Eu vejo que tu faz muito isso, né? Aqui na empresa eu digo para os colaboradores, eu quero que o cara trabalhe das 8 às 6, das 9 às 6 e vá para casa curtir a família. Só que a gente muitas vezes não faz isso, né? Porque enquanto o colaborador está em casa, tu está aqui pensando como é que tu vai reverter uma situação ruim, ou crescer, ou fechar um negócio. Qual é o custo que isso gerou para tua família, enfim, no teu convívio com teus filhos, com a tua esposa? O Qual é o custo preço que tu pagou por é, isso? o custo é o preço que eu estou pagando ainda, né? É muito alto, mas é recompensador do outro lado, é uma decisão minha, né? Tem que deixar isso também claro. E muito mais importante, talvez, que uma decisão minha, é uma decisão nossa, muito bem alinhada com a minha família, com os meus filhos e com a minha esposa. Combinado não sai caro. Não sai caro. Por quê? Porque são os nossos objetivos. Eu poderia vender a empresa hoje e ganhar muito mais dinheiro do que eu já ganhei em toda a minha vida e talvez nem eles trabalharem, nem meus netos trabalhar. Mas não é o que eu quero como propósito de vida, entendeu? Eu quero construir algo grande que faça diferença na vida de muitas pessoas. E a gente está seguindo esse caminho. Então, para que a gente consiga de fato atingir isso, não é a grana só que vai fazer isso, a grana vai impulsionar isso. Então, ontem, por exemplo, né, eu cheguei aqui, era 1 da manhã, hoje eu acordei um pouco mais tarde, acordei 5h30. Precisei dormir, né? É natural. Mas assim, acordei 5h30, tomei banho, fui pro café às 6 horas, estava no café com o computador aberto trabalhando. Mas é uma opção totalmente minha. Tem gente que vai querer fazer, sei lá, um yoga, alguma coisa, tá tudo bem. Eu tenho uma rotina hoje para fazer isso. E é uma rotina que eu me inspirei em mim, eu não inspirei em ninguém. É o que faz bem para mim, para que eu consiga atingir aqueles objetivos. Então o preço é alto, Duda. Ele não, talvez não é um bom exemplo para a maioria. Talvez a maioria nem aguentaria, né? E não é sobre isso, tu tem que achar os teus limites. Nem sempre foi assim, tá? Já foi pior, já foi melhor, já teve muita mudança de hábito nesse caminho, mas ele é necessário para onde a gente quer chegar, tá? E eu tô pensando que eu tenho 37 hoje. Na minha cabeça, até meus 45, 50, eu tenho muito gás para dar ainda. Eu tenho muita energia para gastar. Mas depois eu não tenho. E a partir daquele momento eu preciso começar daí a curtir. Então eu tenho um planejamento para que isso aconteça. E ao contrário, talvez, do que a maioria pense, eu me divirto muito, né? Eu vou sair daqui, eu vou almoçar com um cliente, que são meus amigos. Eu não tô indo lá, obrigado, meu Deus, tô morrendo. Cara, é massa. Aí eu vou para uma palestra que de tarde com um monte de gente legal, sabe? E aí de noite provavelmente eu vou jantar com um monte de gente legal e eu vou estar trabalhando depois. E aí eu pego o avião amanhã, 4 horas da manhã, tem que estar no aeroporto. E aí eu vou para minha empresa que é massa. E aí de noite eu tô com a minha família que vai ser massa. E aí eu tenho a oportunidade de viajar com a minha família. Muitas vezes eles vão para cliente comigo, eles passeiam comigo, ficam nos hotéis. Então eu consegui talvez conciliar um negócio que é muito difícil, mas porque o combinado tá feito. A gente tem um colega aqui, um diretor nosso, que fala, no final do dia tem que ser feliz. Independente se tu te esforçou mais ou menos, então no final do dia tem que ser feliz. Muito E, bom. e é difícil isso, né? É difícil porque muitas vezes tu te sufoca com uma obrigação. Cara, se tu não gosta do que tu faz, vai fazer outra coisa. Procure o que tu gosta de fazer. Eu digo para os nossos funcionários aqui, pessoal que não está feliz aqui, não se sinta reprimido pelo salário. Salário tem em qualquer empresa.
Vai trabalhar onde tu é feliz. Só fica aqui quem tá feliz de estar aqui. E aqui tem um ponto legal, Duda, porque assim, a gente que já foi executivo, né, em grandes empresas e com boas remunerações, né? Eu escutei uma frase de um cara, eu não vou citar ele porque ele não me autorizou, mas ele falou assim: eu tenho uma algema de ouro. Cara, aquilo me pegou. Eu falei, cara, ele tem razão. Porque ele ganha tão bem que ele tá preso naquilo. E ele não consegue mais sair daquilo, porque ele não criou um lugar que ele gosta de trabalhar. Ele tá pela grana. E para ele conseguir essa mesma grana em outro lugar, que seja mais legal, é difícil. E aí tu te prende porque tu não consegue mais sair, tu tem medo de ir para outro lugar, tu tem que fazer tudo de novo, ser pior. E aí quando ele falou, eu falei, cara, a algema de ouro é isso, sabe? E a gente não se toca, mas a gente vai indo para esse caminho inevitavelmente. Eu saí desse caminho porque eu quebrei. Porque a vida foi me dando oportunidades que talvez ali eu não via. Mas eu tinha uma algema de ouro. Sim. Aí tu não tá vivendo, tu tá vendendo o teu tempo. É. E tá tudo bem se for o propósito do cara. Putz, mas esses dias eu fiz um post, o cara botou assim, pra mim motivação é Pix. Eu falei, tu tá certo, essa é a tua motivação, tá tudo bem, eu não falei que não era. Eu só falei que a minha não é. E, cara, esse é o legal, tu tem teu CPF, eu tenho o meu. Cada empresa tem o seu CNPJ. Então, assim, eu não preciso viver como tu vive, tu não precisa viver como eu vivo. Só pra mim é diferente. Tem uma frase que eu digo muito aqui na empresa, seja o senhor do seu destino, né? Não fique refém de uma algema de ouro por causa do salário. Faz o teu destino. O destino nem sempre ele vai te levar aonde tu quer, mas tu constrói a tua história pelo caminho que tu quiser. E E tu se vai te entrega levar a um mais, né? lugar legal, Tu entrega mais, tu tu recebe entrega mais com o mais. tempo. Tu Não vai entrega ser do dia pra mais. noite, mas tu vai estar feliz. Contagia quem tá na tua Tu volta. entrega mais. Cara, ser empresário, hoje tu tem lá 200 colaboradores numa empresa, né, um número grande na outra. Tu ainda tem medo de ser empresário? Tu ainda sente aquele friozinho na barriga no dia a dia de quando começou? Ou tu já tá mais calejado, tu já vai ao natural? Eu sinto medo todos os dias, na verdade, assim. Porque o mercado, ele é muito bruto, sabe, Duda? Lá na empresa eu uso muito a frase com o meu time de guarda alta. Sempre guarda alta, tá? Porque todas as vezes que a gente caiu em algum momento dentro da empresa nesses 8 anos foi porque a gente baixou a guarda. Ficou bom. Aí o cara dá uma aliviada. Ah, a reunião que a gente fazia todo dia não precisa mais, sabe? E aí o que acontecia? E eu volto a falar, o número ele demora pra acontecer. 3, 4 meses depois, daí, putz, pra voltar era um saco. E aí tu te dá conta que foi lá atrás que tu errou. Putz, eu errei quando tava bom, porque eu baixei a guarda quando tava bom. Então lá é guarda alta, assim, a todo momento agora. E isso é intenso, isso é energia, é cansativo, não é fácil de fazer. Mas eu tenho, por exemplo, reunião todos os dias com o meu financeiro, todos os dias da manhã. Todos, sem exceção, 7h30 da manhã. Então hoje eu fiz, por exemplo, né? Agora eu já participo de algumas, outras não, porque eu tô trabalhando em outras coisas. Porque o meu financeiro já tá maduro pra ir seguindo e eu entrando de vez em quando. Mas é todos os dias. E por que que eu faço? Porque eu tenho medo, velho. Porque quando a gente não tem medo, a gente faz de tudo. E aí os exemplos são, quando a gente não tem medo, a gente se joga tanto que a gente morre, né? Sabe? É o cara lá na moto. O cara vai ficando sem medo na moto, quando vê ele... Ih, porque é natural, tu ganhou tanta coragem que tu não tem mais medo e tu morre. Então, nas empresas, eu entendo que a gente tem que ter medo. Óbvio que muda do primeiro dia da empresa para hoje, né? Eu não fico mais preso porque aconteceu um problema, eu não fico mais tão nervoso, eu não travo. Eu absorvo o problema, eu desenho, eu chamo gente, eu converso e a gente resolve o problema, né? Mas é óbvio que é pela maturidade que se criou de tantos problemas que a gente resolve, né? Eu resolvo todos os dias muitos problemas, alguns gigantes, outros pequenos, né? Eu me concentro nos maiores, mas isso vai te dando maturidade ao longo do tempo. Mas ter medo é bom. Acho que no final é isso. Cara, tu contou a história, há 10 anos, tua vida era completamente diferente, né? Hoje tu construiu uma empresa, né? Tu te destaca no cenário nacional, é uma das maiores empresas no Brasil hoje do teu segmento. Como é que é ter sucesso para ti, né? Porque por mais que sucesso a gente diga, né? Sucesso é a caminhada, né? Porque sucesso não é um lugar que tu chega lá, recebe uma medalha de sucesso. É o dia a dia. Como é que é para te lidar com isso, né? Que claro que tem a questão de dinheiro envolvido, né? Muita gente não sabe lidar com dinheiro e sobe a cabeça e acaba quebrando por conta disso. Mas como é que tu lida com isso, com o sucesso?
Porra, boa essa pergunta, hein, Duda? E aqui não foi nada combinado, né? Então esse é o mais Não, massa. e nem tá aqui Nem tá essa aqui, não pergunta. tá nem aí. Isso é o mais massa. Eu fiz um treinamento em 2008, 2009, que era desenvolvimento e liderança, hoje se chama Momentum. E lá tem os 10 pergaminhos do maior vendedor do mundo. E ele diz que o sucesso pode ser para ti um e para mim outro. Mas o fracasso para todo mundo é a mesma coisa. O fracasso é a incapacidade do homem em atingir os seus objetivos na vida. Ponto. A gente não atingiu os objetivos que a gente tinha, é o fracasso. Então, o fracasso para todo mundo é a mesma coisa. O sucesso, ele é abstrato. Para um pode ser dinheiro, para outro pode ser família, para outro pode ser viajar o mundo inteiro, pode ser liberdade, para outros pode ser ter uma boa carreira, não sei, pode ser várias coisas. E conforme a gente vai caminhando, o teu sucesso vai mudando. Isso é muito legal. Porque quando eu fiz 18 anos, o meu sucesso era um carro. Aí era grana. Aí era status. E hoje meio que eu cago pra isso, assim, sabe? Não que não seja bom, porra, é muito bom. É maravilhoso. Isso me leva a ter muitas condições legais de aproveitar a vida. E eu sou muito grato a Deus por isso. Mas ele te dá outras percepções de que, e tu falou muito bem, de que a caminhada é muito legal, cara. Sabe? Porque quando a gente recebeu a primeira vez a proposta de vender a empresa, e os meus sócios, eles são pujantes financeiramente, eles têm grana, né? E eu não tenho, né? Então, para mim, tudo é novidade. Então, quando chega uma proposta de vender a empresa, tu pensa 56 vezes. Não é algo que tu não pensa. A empresa não nasceu para ser vendida. Gente, vai mudar minha vida completamente. Eu posso ter tudo que eu sempre sonhei em ter. Porra, olha que massa. Só que aí tu tem muita reflexão nesse caminho. Cara, é isso mesmo. E depois? E aí tu começa a estudar tantos casos de gente que vendeu a empresa Tu ia mudar a tua rota. total. E tu muda tua essência, talvez, nesse meio do caminho. E tanta gente se perde, porque assim, a grana entra, mas tu entra em depressão. Então, mas como é que entra em depressão se. Porra, dinheiro é tudo. Justamente por isso, porque o dinheiro é tudo, daí tu entra em depressão. E vou Porque fazer o não quê? era, Vou fazer o quê no dia seguinte? sabe? A gente não tá preparado para isso, é uma caminhada. Então, como lidar com o sucesso, acho que os erros te levam a lidar melhor com ele, né? Por que que eu sei lidar com a grana hoje que a gente tem? Porque eu já quebrei lá atrás e eu quebrei por causa do ego. Quando eu nem tinha tanta grana quanto eu tenho hoje, eu achava que eu tinha, que eu era o cara, o bichão, e ali eu quebrei. Era Deus me ensinando, velho. Ele tava me preparando para esse momento, entendeu? Então hoje, toda vez que eu saio, porque a gente tem ego, tu tem, eu tenho, quando a gente tá falando aqui, tudo gira em torno disso. Mas é a gente saber controlar ele, né? A gente saber lidar com ele. E aí o sucesso tem a ver com isso, é controlar o teu ego e manter o teu propósito firme. E não é que não possa mudar. Volta a falar, não tem cagação de regra, né? Cara, eu sonho em ter 100 milhões de reais na minha conta. Cara, esse é teu sucesso, tá tudo bem, velho. Vai atrás e pau. Entendeu? O meu não é. É só isso. E aí tu entende que essa caminhada é legal, a gente se reencontrar depois de quanto tempo e ver que tá dando certo. Cara, eu fico feliz hoje pelos outros, feliz pelos outros se dando bem. Sabe? Uma coisa que antes eu só pensava em mim, se eu fosse olhar 15 anos atrás. Eu não tinha isso. Hoje eu acho muito animal, né? Tu falou de eu estar aqui no podcast de bate-pronto, porque é o meu propósito. E isso pra mim é animal. Então, curtir esse momento, curtir a vida. Ela é rápida, eu não sei se eu vou ficar aqui até hoje, nesse mundo, ou se eu vou ficar mais 70 anos, eu não sei quanto Deus vai me dar, né? De permissão pra ficar aqui. Mas eu quero aproveitar cada segundo que eu tenho aqui. Eu acho que talvez tá aí o sucesso, né? É tu conseguir ser feliz pela felicidade dos outros. E é animal, é uma mudança animal. Isso é difícil, é muito difícil. E ela tem que ser genuína, né? É. Ela não pode ser forçada, ela tem que ser genuína. Assim, tu vê e tu se sente feliz pelo cara. É muito louco. Cara, a gente vai entrando pro fechamento aqui. Agora aquelas perguntas mais do Cássio. Que conselho tu daria, cara, pra alguém que tá começando hoje, alguém que tá nos vendo aqui, que quer abrir uma empresa, quer empreender, não tem dinheiro ou tem o dinheiro, o que que eu faço? Que conselho tu daria pra alguém que quer virar um empreendedor aqui no Brasil? Tô partindo do princípio que ele já decidiu, tá? Porque eu acho que tem um caminho até Já essa decidiu, já essa decidiu. decisão. Ele já decidiu, já entrou. Vai ser mais difícil do que tu pensa, tu vai trabalhar muito mais do que tu acha, tu vai ganhar muito menos do que tu imagina, e o retorno demora e tu não tem previsibilidade de absolutamente nada. Talvez esses sejam os grandes pontos. E no final eu posso te dizer, é muito recompensador. Apesar de todos esses riscos que tem e de todos esses fatores, Vale a experiência. se tu realmente decidiu ser empreendedor, tu tá disposto a isso.
Então, tu tá disposto a abdicar de muita coisa e fazer mais do que talvez a maioria para ter uma recompensa maior no longo prazo. Se joga, erra muito pequeno, E erra rápido, Essa frase eu gosto que tu fala. Se for errar, erra rápido e conserta erra rápido. Não insiste rápido. no erro. Não tenha medo de errar. Não tenha, velho. Não tenha, porque é nesse erro, é o degrau, entendeu? Pra te achar ali o ponto. A gente errou muito em vários produtos, deu vários errados, achando que era, putz, agora nós vamos dominar o mundo de novo. Não vamos, entendeu? Não, mas foi, essa foi a grande construção, talvez. E pega esse ego que tem, cara. A gente não é mais que ninguém por ser empresário, não. A gente, na verdade, está servindo alguém, né? A gente serve o nosso cliente, as pessoas que estão ali estão comprando a ideia do nosso sonho, então a gente serve elas para que todo mundo chegue no seu sonho, com os seus riscos, com as suas vontades, mas pega o ego e joga bem longe, entendeu? Tu não é um baita empresário por tu ter um carrão. Boa. Tu tem algum arrependimento que tu diz, cara, isso aqui eu não teria feito na minha vida? Se pudesse voltar, ficasse lá de 18 anos, 20 anos. Eu acho que eu já tive, hoje eu não tenho mais, sabe, Duda? E é mais fácil de falar quando tu tá bem. Quando tu tá mal, tu olha tudo pra trás e vê, putz, se eu não tivesse feito isso, eu estaria bem. Mas eu não estaria bem se eu não tivesse mal em algum momento, né? Então acho que são ciclos que a gente tem. Eu não me arrependo do que eu tenha feito. Eu me arrependo talvez do que eu não fiz, sabe? E aí o pessoal fala muito de, putz, como é que tu seria com a tua cabeça hoje há 20 anos atrás? Conselho pro Cássio com 20 anos. Eu não teria essa cabeça, entendeu? E se eu tivesse todo esse conhecimento, eu ia fazer merda. Porque faz parte de um processo de maturidade. Daqui 20 anos a gente vai estar falando outras coisas. E aí eu vejo como é bom envelhecer, cara. Cara, como é bom envelhecer. Tu perde um monte de coisa, talvez tu tenha ali, de energia, enfim. Mas é bom. E aí, pros jovens, né? Cara, curte a vida, faz merda agora. Tem tempo pra recuperar, entendeu? Sai, vai pra balada, faz o que tem que fazer, te diverte. Hoje não sai mais pra balada, na nossa época saía, né? Mas te diverte, Hoje é velho. balada home office. Faz o negócio acontecer. Agora é a hora de dar errado. Depois não dá, depois que tu tem família, e foi o meu grande baque, cara, não pode mais dar errado. Agora eu tenho alguém pra criar, o meu filho, ele, até os 18 anos ele é meu. É minha responsabilidade. Depois é ele. Mas agora ele é minha. Então, cara, erra. Erra, aprende e vai. Cara, pra fechar, eu vou te propor uma coisa meio clichê, mas eu vou te propor. Um ping-pong rápido. 5 perguntas. Bora. E tu me resume. Liderança é? Servir. Dinheiro compra? Só material. Medo. E morrer. Família? É base, é tudo. É quem escolheu estar contigo. Deus? Acima de tudo. Truck paga em uma palavra. Improvável. Boa. Cássio, queria te agradecer de coração. Essas tuas últimas palavras me emocionam, porque a gente pensa muito parecido, já te falei isso, né? Acho que o dia a dia do empresário, ele acaba se espelhando em muitas pessoas, né? Tu é um cara que eu sigo, que eu gosto do que tu fala, tu me inspira muito, né? Porque eu passo os mesmos perrengues que tu passa. E também sou um cara família, sou um cara, né, que gosta dos amigos, gosta de ver o sucesso dos amigos. Então eu queria te agradecer o teu tempo, de ter vindo hoje aqui com a gente para ter esse papo, essa troca. Foi muito rico, sei que o pessoal que assistir vai gostar bastante. Obrigado por ter vindo, a Data Centrics agradece. Quem sabe a gente volta a gravar aí um próximo podcast junto de novo. Pô, massa. Eu agradeço muito estar aqui. Deixa eu falar uma coisa antes de eu dar minhas palavras finais pra galera que pensa que podcast é bobagem ou é conteúdo só de internet e tal. Eu não conhecia exatamente a empresa do Duda, né? Só de nome da gente se falar. O Duda já tá vendendo o negócio dele pra mim, eu já vou ser cliente. Então, assim, faça podcast com pessoas que podem ser teus clientes, que é o baita jeito de prospectar com um CAC bem baixinho, sabe? Putz, faz muito sentido. Pensa nisso. Mas, Duda, como consideração final, assim, cara, eu fico super feliz quando eu encontro amigos de longas datas da minha cidade, né, sabe, do meu estado, da minha região, e que eu vejo elas dando certo, sabe? Porque eu me afastei muito daqui, né? Fisicamente falando. Então eu perco muito contato. Eu não sei mais como as pessoas estão. Ontem eu tava falando com o Gustavo Luz, inclusive, o doutor.
Doutor Pinto. Putz, doutor Pinto, velho. E aí, Trabalhou comigo, né? cara, trabalhou contigo, E Foi aí, meu estagiário. e por isso que Entrou eu... no escritório como meu E estagiário. foi muito legal, porque ele me chamou ontem, Ele sabia muito mais do que eu. Ele dava as peças pra eu corrigir, eu dizia tudo que tem que corrigir as minhas. Cara, Não, ele é eu as muito tuas. meu amigo, muito, assim, ele pra mim é um irmão que a vida me deu, sabe? E sempre, pá, sempre Eu foi gosto muito muito dele. próximo, Eu sempre foi gosto muito muito. próximo. E ver o crescimento desse cara, então assim, quando tu olha que essa galera cresceu, que tá na luta, que se deu bem, que é aquela galera que tava contigo lá atrás, e que a gente tá conseguindo de alguma forma ser relevante, porque ele tá sendo relevante, sabe? Pro município, muito Porra! relevante, muito E relevante. que é muito difícil, porque financeiramente ele não ganha nada, ele se estressa, e o cara tá fazendo uma diferença massa. Cara, eu acho isso muito legal, então quando eu venho pra cá, assim, é um agradecimento. Pra mim, é um aprendizado tá aqui. É legal estar aqui e estar com pessoas boas que nem vocês é um presente. Obrigado. Obrigado, cara. Tamo Um junto. abraço, tamo junto. Aí, velho.